Pronto, Adria, pode falar. Boa tarde a todos. Boa Vou estar tarde. apresentando a obra A Escolha de Sofia. O escritor é Clark Strong. Ele nasceu na Virgínia, dia 11 de junho de 1925, e morreu em Massachusetts, dia 1º de novembro de 2006. Foi um escritor estadunidense. É, Ele morava, né, na Virgínia, ele era norte-americano, tinha dois filhos, ele era da Universidade de Duke, e a ocupação dele, no caso, era escritor, né? Ele ganhou vários prêmios, como o prêmio Pulitzer de ficção de 1968, National Book em Harvard, ficção, né? Ficção, 1980, e o prêmio mundial também Sino Del Duc, de 1985, e a Medalha Nacional de Artes, em 1993. As obras destacadas é um Leitor nas Trevas. Então, a causa da sua morte foi pneumonia, né? Então, ele ficou famoso por dois romances: As Confissões de Nat Turner e A Escolha de Sofia, na qual eu vou estar apresentando aqui, falando um pouco sobre a obra. Este último foi, no caso, adaptado para o cinema, né? No início da década de 80, com Meryl Streep, interpretado a personagem do título, né, que também ganhou como a atriz, né, de melhor Oscar, ou a melhor atriz com Oscar. E embora no caso tenha feito enorme sucesso, os dois livros foram bastante criticados, né? As Confissões de Nat Turner, por supostamente distorcer a história dos negros nos Estados Unidos, e A Escolha de Sofia por sua abordagem do drama dos judeus durante o Holocausto. Então, ele morreu, como eu falei, vítima aqui de uma pneumonia. Ele morreu, se eu não me engano, foi aos 82 anos. E eu vou falar agora um pouquinho sobre a sua obra, né? A Escolha de Sofia. Tem até foi lançado, como eu falei, o filme. Eu assisti também. Eu não conhecia, achei muito interessante o filme, a obra em si. Né? E agora eu vou estar distorcendo um pouco aqui para vocês, um resumo de como foi essa obra dele, né? Então, aconteceu em 1947, Stingo, né, que era um dos personagens, que era ele, Stingo, o Nathan e a Sofia, né? Então, ele era um jovem aspirante, que era um escritor vindo do Sul, né, que vai morar em Brooklyn, na casa de Eta, e que alugava quartos, né? Então, lá ele conhece a Sofia e a sua vizinha, no caso do andar de cima, né? Que ela era polonesa, e foi prisioneira em um campo de concentração. E Nathan Laudo, que era o seu namorado, né, um carismático judeu, dono de um temperamento totalmente instável. Então, em pouco tempo, eles se tornaram, né, os três se tornaram amigos, sendo que Stingo não tinha a menor ideia, né, no caso, dos segredos que tinha a Sofia. Então, escondia nem nem ele também não sabia nem da insanidade, né, mental de Natan. Então, com o decorrer da obra, a escolha de Sofia, né, em 1982, já com o filme já lançado, né, eles começam um contexto, né, de uma amizade entre os três, né. Então, ela, Sofia, é uma mulher, né, que era polonesa, um inglês cheio de erros, né, e assim a gente vê, de alguém que estava aprendendo a língua. Sofia ela queria encontrar razão, né, de viver, e ela encontra isso no seu namorado, né, Nathan, que também, como um judeu americano, que desde o início, né, que encontrou a Sofia, ele se apaixonou e assim cuidou dela, que estava na época anêmica, né, frágil e carente, depois do acontecido, né, do campo de concentração que ela saiu do campo de concentração. Então, a relação entre os dois é interessante, que vai se tornando bem erótica. Então,
Uma vez que Sofia ela vai se submeter aos achaques de Natan, seus repentes violentos, né? Tanto física como verbal, dentro de uma personalidade esquizofrênica, né? Então, a história é intermediada pela figura de Stingo, né? Um aspirante escritor que alugou, no caso, o quarto, né? E morou, e começou esse contexto entre três, um triângulo, vamos se dizer, amoroso. Então, a escolha que existe, né, do fato, a vida dos personagens é tão rica de detalhes, de informações também, né, que no caso é a escolha. Então, por isso que é bem detalhado a escolha de Sofia. Então, desde quando aconteceu a situação no campo de concentração, ela já tem uma vida baseada nessa escolha, né? Então, vocês vão entender por que essa escolha. Então, é intensa, é uma forma assim sucinta para definir uma obra, né, obrigatória. Então, Sofia é uma mãe polonesa, filha de um pai antissemita, presa no campo de concentração durante a Segunda Guerra e que é forçada por um soldado nazista a escolher um de seus filhos para ser morto. Então, não é fácil, né, para ninguém ter esse momento, e ela passou por isso. Então, se ela se recusasse a fazer a escolha de um, né, de nenhum, ambos seriam mortos. Então, ela teve que escolher um, e se tornou uma história dramática, né, e contada ao jovem Stingo, né. Então, foi mais do que um filme, né, sobre caminhos de vida, destinos, experiências desgastantes. A escolha de Sofia foi fortemente abordada, a guerra, né, e seus males irreversíveis. Tudo que foi traduzido muito claramente na dor, no pânico, né, da personagem de Sofia, a sofrida, né, uma protagonista sofrida, que não tinha paz, né, e era atormentada pela culpa e pela aflição. Então, o impacto é bem interessante, é intensamente assim indescritível, né? Então, Sofia e Natan, ao decorrer da obra, eles eram possuídos por, vamos dizer assim, por algum tipo, né, de entidade, porque os dois eram que um fazia ser o outro, de devorar um ao outro. Isso envolvia uma boa dose de demência erótica, né, o desejo da morte, o desejo procriador, tem, no caso, sido, entre os dois eram inseparáveis. Então, isso era essencial para Sting, para o relacionamento entre Sofia e Natan. Então, à medida que a obra vai sendo relatada, né, os três têm momentos assim fugazes, com muita conversa, vinhos, alegria e júbilo. A história paralela vai insinuando o drama de cada um, de como saberão ou não lidar com as suas escolhas. Então, ao final, Sofia é uma mulher profunda que trouxe dentro dela isso, as cicatrizes do Holocausto, se tornando ela mesma um símbolo de todo o caso genocídio, a partir dos momentos em que ela relata suas memórias para Stingo e cria uma cumplicidade entre os dois, né? Então, foi criada aí essa cumplicidade entre os dois. Então, neste desenrolar, acontece que Natan, né, se torna cada dia mais agressivo, descontrolado pelo seu comportamento instável. Então, Stingo se posiciona, né, encara no decorrer da obra o seu rival, né? Então, contudo, estando presente, Stingo não consegue romper essa relação de Sofia e Natan, que já se torna um tanto patológica. Então, ela precisa da loucura dele, é interessante isso, para esquecer os seus traumas. E ele é fascinado pela beleza de Sofia, devorando-a enquanto pode, né? As brigas, no caso, levam à primeira separação. Então, Stingo se apaixona por ela, por Sofia, busca os dados da amada, descobre que o pai de Sofia foi um antissemita, e aí, ao voltar para sua casa, a gente vê a Sofia, né, bebendo, sem rumo, e é a hora que o Stingo vê, né, se mostra mais protetor e apaixonado por ela. Aí um dos flashbacks, né, relata a passagem que foi forçada a fazer uma escolha. Aí ela começa a falar do que ela tinha vivido, as dores que tinham causado, né? E ela começa a se abrir para Sting. Então, dentro de um trem para o campo de concentração, ela é abordada por um nazista. Ali ela relata para ele que a obriga a fazer essa escolha, na qual ela nunca conseguiu, né,
esquecer, a qual a mãe que entregaria, né, um filho para a morte, ninguém, né? Então, Sofia não teve saída entre gritos, horrores, é arrancada a sua filha, e restando somente um menino, né, que terminaria em um lugar também no campo de concentração, longe dela, que ela nunca conheceu, nunca voltou mais a vê-lo. Então, é um retrato que mostra todo um terror do nazismo, né, a sua crueldade, seu prazer mórbido em exterminar, não importasse quem era, né, sob o regime fascista de Hitler. Então, Sofia faz essa entrega a Stingo, porque ele é o seu esteio, né? Ela vê em Stingo ali uma pessoa que ela pode confiar, pode se relatar as suas vivências. Então, Nathan, em sua vulnerabilidade, né, ele volta mais uma vez para Sofia, porém, vê-se saber que ele é esquizofrênico. Então, aí começa todo um contexto, e inventa toda a sua história de vida. E aí o irmão de Natan fala isso para Stingo, né? Então, o irmão abre a história de Natan, que até então ninguém conhecia, ninguém nem desconfiava que ele era esquizofrênico, né? Então, ele começa a passar a ter um outro olhar para Natan, com euforia, né? As mudanças de humor do amigo. Então, já para o final da obra, na briga final do casal, né? Stingo teme pela vida de Sofia. Então, ele convence a mesma a fugir para Brooklyn, né? Para Brooklyn, e ir morar com ele no sul. Então, na fazenda de onde ele veio. Eles têm uma gloriosa noite de amor e ela foge, mesmo assim, deixando apenas um bilhete romântico para o jovem escritor, né? Sentindo-se culpada por abandonar Natan. Então, sentido talvez a necessidade de fazer ali agora a sua segunda escolha, né? Bem interessante também é a vida dela baseada em escolha. E escolhe o quê? A loucura de Natan, que lhe desperta a paixão e vida de uma forma exacerbada. É uma escolha de Sofia, que a tornou uma mulher profunda, sensual, melancólica também, e conflituada entre o Eros e o instinto de vida entre eles que eles viviam. Então, o instinto da morte, né? Os amantes mortos numa cama, já finaliza a obra, e a noite, né, quente, ardente nos olhos, distingue, atravessando uma simbólica ponte para outra fase da sua vida. E é assim que finaliza essa obra de William, né, do escritor. É uma obra que a gente é pego no final, a gente fica surpresa pelo final, de que os dois, né, tanto Sofia como Natan, acabam indo juntos, acabam morrendo juntos, né, por todo um contexto entre esse romance. Então, é isso, professor. Muito bem, Adria. Muito bem. Vamos pensar um pouco, né, sobre aquela obra da semana passada, né, O Mundo de Acordo com Garp. Então, eu disse a vocês que uma das principais visões das obras pós-modernistas era justamente a pessoa encarar o mundo de acordo com os seus pensamentos, né? De acordo com os seus olhos, com a sua cabeça. Então, toda vez que a gente fala em escolha, isso significa uma relativização da própria pessoa, né? Então, é você que está enxergando aquela situação daquela maneira, ninguém mais, certo? O que é que isso significa? Que nesse momento em que você faz essa escolha, como a Sofia fez, né, não apenas uma, mas duas, você está dizendo para todo mundo que aquilo é a sua visão, é a sua interpretação, e que levou você a tomar aquela decisão. Então, quando você faz uma escolha, você tem que arcar com as consequências dessa escolha, certo? Então, é você interpretando aquela situação, é você olhando para aquele fato, tá? Para que você então possa tomar ou possa fazer a escolha que você quiser fazer. E isso nós já vimos, né, naquela nossa conversa da semana passada, é uma das principais características do pós-modernismo, certo? É essa relativização, essa
interpretação pessoal. E isso traz, né, um outro aspecto, que foi aquele aspecto da diversidade, né, do ecletismo que nós conversamos aqui. Então, o uso desse momento, né, que foi um momento bem duro na história da humanidade, que foi o Holocausto, representa na obra essa diversidade, certo? Quer dizer, a não aceitação por parte dos alemães da raça judaica, né, dos judeus. Então, aquela coisa de você querer purificar a humanidade é um exemplo, né, de que você não aceita a diversidade, certo? Então, a intenção aí, certo, especialmente nessa escolha de Sofia, é chamar a atenção, certo, do leitor para que essa não aceitação da diversidade, da representatividade, não aconteça novamente, tá? Então, essa obra, A Escolha de Sofia, é uma das obras mais densas da literatura americana nos tempos modernos, né? Porque é aquela velha coisa, aquela velha história do Salomão, do rei Salomão, né? Quando recebeu aquelas duas mães, aquelas duas mulheres que reclamavam a maternidade de um bebê, né, de uma criança, e ele então pegou a espada e disse que ia partir a criança ao meio e dar a metade para cada mãe. E aí a mãe verdadeira gritou logo, né, deu um pulo, gritou e disse não, que ela preferia renunciar ao filho do que ver o filho dividido ao meio, de dividir morto, enquanto que a outra mulher não se manifestou. Então aí é claro que o Salomão entregou a criança para a mãe verdadeira, que foi quem gritou, né? Quem pediu, pelo amor de Deus, que a criança não fosse morta. Então, isso é uma escolha, né? Essa sabedoria do Salomão representou a escolha, que é a mesma coisa que aconteceu na obra A Escolha de Sofia, certo? Que é uma decisão individual, certo? Ou que deveria ser individual. Pode até ser influenciada pelos acontecimentos, pela situação, pode ser influenciada por uma série de circunstâncias, mas é uma decisão que você faz, certo? Então é o Garp olhando para o mundo, certo? É a Sofia olhando para o mundo. Que mundo é esse? Não só o mundo dela, como o mundo que a cercava, né? E daí vem, então, a ideia de usar os campos de concentração e aquela coisa toda da Segunda Guerra como exemplo para Sofia, então, poder fazer essa escolha, correto? E isso é típico e muito característico das obras do pós-modernismo, tá certo? Boa tarde, Adriano. Ficou claro isso para vocês, gente? Então, vejam bem, sempre a gente precisa olhar para a obra em busca dessas características que fazem parte do período literário que nós estamos estudando, tá certo? Então, neste caso, é a relativização, a interpretação própria, né? Aquela coisa de você querer ter o controle das suas decisões, certo? Que nós vimos aqui na semana passada, tá? Além disso, só reiterando a diversidade e o respeito à diversidade, que é aí na obra demonstrado pelo contexto da Segunda Guerra Mundial com os judeus, né? Quando os alemães tentaram, então, eliminar a raça impura da face da Terra, certo? Ok? Alguma pergunta? Aline, Letícia, Adria, Adriano, alguém quer perguntar alguma coisa?
Não, Tá professor. claro isso, então? Tranquilo. Tá bom. Muito bem. Então, é, diante da finalização do seminário, eu gostaria de conversar com vocês agora sobre a última característica das obras do pós-modernismo, tá? A última não, a que está faltando nós conversarmos, né? Que é uma característica que às vezes traz um pouco de confusão, tá? Mas no pós-modernismo, não apenas na literatura americana, mas em outras literaturas também, nós temos uma propriedade, eu diria assim, uma característica, né, muito importante, que se chama a metaficção. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Vocês fizeram a teoria literária, não sei se chegaram a discutir esse assunto, mas a metaficção, na verdade, é a ficção da ficção. Por isso é que ela é chamada metaficção, tá? E aí, não adianta a gente dar definição, porque a definição não é muito clara. Então, a coisa mais simples de se dizer é que metaficção é a ficção da ficção, como a metalinguagem é a linguagem da linguagem. Então, a melhor alternativa, na minha opinião, é nós pensarmos aqui em dois exemplos, tá? Porque o que acontece com essa metaficção? Você cria, vamos dizer assim, de forma mais simples, uma outra obra dentro daquela obra que já existe, tá? Então, vamos dizer, se eu pegasse a escolha de Sofia e contasse a história novamente, mas agora pelos olhos do Natan, ou através da opinião ou da visão do Natan, isso seria metaficção, porque eu estou criando uma outra obra dentro da mesma obra. Então é a ficção da ficção. Então vamos pensar aqui, ó. Vocês já com certeza viram, né? Já assistiram, já se deletaram, né? Com a história da Branca de Neve contada por quem? Pela Malévola, certo? Então, a Malévola contou a mesma história aos olhos dela, ou pelos olhos dela, né? Ou pela visão dela. Então, o que é que nós temos aí? Uma ficção da ficção que já existia. A gente não pode confundir, tá, isso com crítica literária, né? Então, você criticar uma obra não tem nada a ver com metaficção, tá, gente? Não é isso. Nós estamos falando de você criar outra obra dentro da mesma obra, tá? Então, essa história da Malévola, né, a história da Branca de Neve contada pela Malévola é metaficção. Vamos dizer assim, já nos tempos mais modernos, né? Porque essa coisa da Malévola só surgiu agora há pouco tempo, né? Então, os autores trabalharam com essa metaficção para criar essa obra de grande sucesso que foi a Malévola, né? Vamos pensar aqui num outro exemplo. Vocês já devem ter visto, ou lido, né, ou assistido aquela história do Drácula, que diz assim: Drácula, a história não contada, né? Então, o que acontece? A obra é a história do Drácula, certo? Contada pelos olhos de um outro personagem, certo? Então, é a ficção da ficção. E aí vocês podem pensar em vários exemplos, né, que nós temos aí no mundo atual, no mundo moderno, certo? Essa característica da metaficção,
é algo bastante recente na literatura, tá? E não é recente no sentido de existir, mas é recente no sentido de ser utilizado, tá? Vocês, por exemplo, poderiam pensar na história aí, na série do Harry Potter, certo? O Harry Potter, ele é narrado provavelmente pelo próprio Harry Potter, né? Ele é que conta as histórias. Mas, dentro da série do Harry Potter, da sequência de livros, nós temos trechos ou pedaços que são narrados, vamos dizer assim, pelos olhos de outras pessoas, tá? Então aí você tem no Harry Potter metaficção com muita frequência, certo? E aí, se de repente você pegasse o Voldemort, certo? Que é aquele príncipe lá do mal, né? Que é o vilão da história do Harry Potter, e resolvesse recontar toda a história do Harry Potter pelos olhos ou pela visão do Voldemort, isso aí seria metaficção, certo? Então, era o último ponto que estava faltando nós discutirmos com relação à literatura pós-moderna, tá? E eu vou aproveitar agora, então, para nós criarmos uma opção para vocês, tá? Vocês têm lá na plataforma uma atividade com pontuação que seria a postagem do seminário, né? Mas alguns grupos já fizeram o seminário, ou já postaram o seminário e não tiveram outro seminário mais novo para postar. Então, aqueles que quiserem, por exemplo, escolher um exemplo de metaficção em alguma obra que vocês conheçam, pode ser da literatura americana ou da literatura brasileira ou amazônica, enfim, ou até mesmo das obras da Bishop, que nós trabalhamos lá no encontro, aqueles que quiserem escolher um exemplo de metaficção e fazer um comentário tentando explicar por que que aquilo é metaficção, né? Por que que vocês estão dizendo que aquilo é um exemplo de metaficção? Pode fazer isso e postar lá, tá? Na atividade, em vez de postar o seminário. Mas vocês fiquem à vontade. Se vocês preferirem, basta postar o seminário mais recente que vocês fizeram, tá? Como a gente já explicou aqui na ocasião anterior, certo? Independente de qualquer coisa, você posta o último seminário que você realizou, tá bom? Então, essa é a atividade que vai valer o último ponto das atividades do NPC, tá? Alguém tem alguma pergunta com relação a isso? Arícia? Não? Vocês aí, alguma pergunta, gente? Todo mundo entendeu o que é metaficção? Sim. Sim. Tá. Sim. Ok. Bom, então vocês fiquem à vontade para fazer a tarefa dessa forma, tá? Eu vou interromper agora aqui a nossa gravação para eu poder falar de um último assunto, tá? Bem, nós